Nós vamos fazer a leitura de algumas passagens bíblicas que lançam luz sobre o assunto que estaremos considerando hoje pela manhã. Nós não leremos na ordem bíblica, mas na ordem em que essas passagens serão mencionadas no decurso do estudo. Nós começaremos lendo na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Apenas um verso no capítulo seguinte, o primeiro versículo do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas. Ainda no capítulo 3, o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora, irmãos, voltando algumas páginas, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora, retornemos mais ainda, irmãos, para Atos, livro de Atos dos Apóstolos. Nós leremos no capítulo 2, os versos 42 e 47. E perseveravam
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Louvando a Deus, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ainda no capítulo, um pouco adiante, no capítulo 3, vamos ler perdoe, irmãos, capítulo 3, não, eu me equivoquei quando anotei, no capítulo 4 do livro de Atos, nós leremos o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ainda no livro de Atos, capítulo 8, verso 4. Entre mentes os que foram dispersos, iam por toda parte pregando, isto é, evangelizando a palavra. No capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, apenas os versos 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler o verso 21 também. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 25 apenas. Vamos ler o verso 24 também. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, ele é por todos convencido e por todos julgado, tornando-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E Hebreus capítulo 10, verso 25, é o último versículo que eu quero ler com os irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, eu quero continuar o estudo que estamos realizando sobre evangelismo, do ponto de vista prático, que nós estamos considerando esse assunto há algumas semanas, e nós já estamos agora nos aproximando do final desse estudo. Eu espero utilizar, além desse domingo agora, de hoje, mais uns 2 domingos, ou no máximo 3 domingos, e assim concluir essas nossas considerações acerca do evangelismo ou da evangelização, de uma perspectiva, como não poderia deixar de ser, bíblica, e de uma abordagem reformada, da nossa própria doutrina, da nossa própria fé. E nós estivemos já considerando vários assuntos, vários temas relacionados ao evangelismo, para que, com a graça de Deus, possamos compreender o que é que Deus, de fato, espera de nós, dentro das nossas próprias condições, das nossas próprias circunstâncias, em que a graça de Deus nos tem colocado. E nos últimos domingos nós chegamos
a essa questão prática dos métodos ou da maneira como nós podemos aperfeiçoar ou melhorar ou desempenhar melhor essa atividade, essa função que o Senhor Jesus conferiu à sua igreja como um todo, quando disse: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. É nosso dever, na realidade, como sal na terra e luz no mundo, ser testemunhas da graça de Deus na nossa própria vida, estando nós sempre prontos para fornecer àquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós pela obra de Deus do nosso coração e na nossa vida. Nós queremos fazer isso da melhor maneira possível, com a graça de Deus, sempre de acordo com aquilo que representa a vontade dele, ensinada na sua palavra. No domingo passado, antes de nós começarmos propriamente a tratar desse assunto do ponto de vista individual, daquilo que é nossa responsabilidade, como nós podemos desempenhar essa responsabilidade e este privilégio, né, de comunicarmos ou de sermos encontrados como agentes fiéis para a comunicação, a transmissão do Evangelho para a conversão dos perdidos. Eu estive aqui no domingo passado lembrando os irmãos que não apenas no que diz respeito à igreja como instituição, como estive considerando durante 2 domingos, o domingo retrasado e o anterior, mas também no que diz respeito a cada um de nós, crentes individuais, não há estereótipo na obra de evangelização. Isto é, não há uma metodologia única ou algumas metodologias únicas que a igreja ou nós individualmente somos obrigados ou temos que seguir sempre, não é? Ou em qualquer circunstância. Deus é sábio e a sua obra nunca é estereotipada, ela é sempre variada, é sempre diversificada. Tanto a obra da criação, como a obra da providência, como a obra da redenção revelam essa peculiaridade do Criador. Ele ama a diversidade, ele não aprecia a mesmice ou uma fórmula única e estereotipada. Isso é o homem que geralmente costuma proceder assim. Mas, então eu estive aqui considerando com os irmãos, antes de sugerir algumas maneiras como nós podemos ser encontrados ou aperfeiçoar a nossa atividade com vistas à promoção do Evangelho e do Reino de Deus no mundo, estive aqui considerando com os irmãos essas lembranças no domingo passado. Não podemos deixar de lembrar, irmãos, que essas nossas atividades evangelísticas, como pessoas, como indivíduos, elas deverão ocorrer conforme, vimos aqui domingo, a providência soberana de Deus nos conduzir, conforme as vocações e relações nas quais a soberana providência de Deus nos coloca. Deus nos vocaciona, Deus nos comissiona, e Deus também nos coloca em várias relações, e nessas vocações, principalmente, que nós devemos servir ao Senhor, e ali Deus coloca os eleitos dele, que ele quer que sejam alcançados por nós através do nosso testemunho. Não precisamos rodear a terra para fazer um prosélito. De modo geral, Deus coloca os seus eleitos em relação com os seus servos, que podem ser usados como testemunhas, como sal na terra e como luz no mundo, para alcançar essas pessoas que Deus, na sua soberana providência, coloca como colegas, como parentes, como vizinhos e outras pessoas com as quais nós temos relação
e nas vocações para as quais Deus nos chamou. E também, ainda relacionado ao assunto, eu procurei ressaltar que essa atividade evangelística individual de cada um de nós, obviamente, ela deverá ocorrer de conformidade com os dons que Deus concedeu a cada um de nós. Deus nos dá dons variados, e exatamente através dessa variedade de dons, qualificações, habilidades, com as quais Deus capacita cada um de nós, sejam dons naturais, com os quais nós já nascemos ou aprendemos pela graça de Deus, nós então podemos utilizar esses dons de maneira variada para alcançar as pessoas que não conhecem ainda a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, considerei com os irmãos que, adicionalmente, a providência soberana de Deus, as vocações e relações nas quais Deus nos coloca e os dons pessoais de cada um de nós, Deus ainda nos dá oportunidades na igreja, em algumas atividades organizadas pela própria igreja, para então desempenharmos os dons que Deus nos deu, com vistas à conversão das pessoas que não conhecem ainda a graça do Senhor Jesus. E eu quero hoje, meus irmãos, avançar nessas considerações acerca da maneira ou das maneiras como nós podemos comunicar o Evangelho e levar assim, conduzir assim outras pessoas à graça salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, portanto, hoje sugerir algumas dessas atividades que nós podemos realizar. Primeiro, quero colocar os irmãos no ambiente em que que Deus tem colocado os irmãos. Imaginem-se nas atividades normais durante a semana. Não se imaginem apenas aqui no domingo, no dia do Senhor. Pelo contrário, o dia do domingo é o dia em que nós somos alimentados, desfrutamos da comunhão com os irmãos, especialmente. Mas, de um modo geral, o crente exerce as suas vocações, como vimos domingo passado, nas várias relações nas quais Deus coloca. Alguns numa escola, outros num banco, outros como profissionais liberais, trabalhando, alguns com a sua empresa, alguns como funcionários públicos, alguns como empregados, como donas de casa, como estudantes, como alunos, professores, e como crentes em Cristo, convencidos de que nós somos sal na terra e luz no mundo. E Deus nos colocou nesse mundo para a promoção do seu reino, para a glória do seu nome. E isso ocorre, em primeiro lugar, com a conversão daqueles que não conhecem ainda a graça do Senhor Jesus. Os irmãos e irmãs certamente vivem isso no seu dia a dia. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ganhar esse colega meu de trabalho, esses meus colegas de trabalho para Cristo, ou esses meus colegas de classe, de estudo, ou esses meus parentes com os quais tenho relação, meus vizinhos, enfim, nas várias relações e vocações nas quais a providência soberana tem colocado os irmãos e de acordo com os dons que nós estivemos considerando aqui. Meus irmãos, eu quero mencionar, pelo menos relacionei aqui, 7 atividades que nós podemos desempenhar para ganhar essas pessoas para Cristo de modo individual, de modo pessoal, nas relações nas quais Deus nos coloca. E quero começar sugerindo que a primeira coisa com que nós devemos nos preocupar, de maneira prática, e efetiva e objetiva, com o propósito de ganhar aqueles que não conhecem ainda a graça de Deus em Cristo, não é falar, não é nem abrir a boca ainda, vamos já chegar lá, isso é entrar em terceiro lugar, mas em primeiro lugar, a primeira preocupação dos irmãos e irmãs nessas relações nas quais Deus nos coloca, tem a ver com o bom testemunho dos irmãos ali. Se não cuidarmos disso, melhor ficar calado. Porque a nossa palavra militará
contra o reino de Deus e poderá até vacinar pessoas contra o Evangelho, provocando nelas reações e afastando-as mais ainda do Evangelho e da graça salvadora de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos zelar do nosso testemunho, isto é, precisamos manter o nosso procedimento exemplar diante dos gentios. Eu li com os irmãos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, li a partir do versículo 9, não comecei a ler a partir do versículo 11, onde nós temos aqui uma seção, para que os irmãos pudessem perceber claramente aqui o apóstolo Paulo escrevendo a gentios forasteiros da dispersão, que podiam, a judeus crentes ali, forasteiros da dispersão, com oportunidades várias para comunicar o Evangelho. O apóstolo Pedro então escreve, lembrando de que eles são raça eleita, sacerdócio real, como nós, verdadeiros descendentes de Abraão, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós poderíamos pensar que essa proclamação, ela fosse imediata através de palavras. Mas quando nós continuamos a ler o texto, nós vemos, irmãos, que o apóstolo Pedro tem em mente um outro tipo de proclamação. A partir do versículo 11 ele diz, amados, continuando o texto, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele explica como, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Em outras palavras, meus irmãos e irmãs, quando o apóstolo Pedro escreve aqui para aqueles crentes forasteiros da dispersão, colocados ali no meio de povos pagãos, incrédulos, o apóstolo Pedro exorta que eles eram um povo peculiar. Chama atenção para o fato de que eles eram uma nação exclusiva, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa. Separado por Deus, não eram povo de Deus, mas haviam sido feitos povo de Deus, exatamente com o propósito de serem esses agentes da proclamação das virtudes, dos atributos, da glória de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eles fariam isso, meus irmãos e irmãs, abstendo-se das paixões carnais, se empenhando com esforço para manter uma conduta, um comportamento exemplar diante dos gentios, para que naquilo que eles nos acusam ou falam mal do caminho, do reino, do Evangelho, ao verem a nossa boa conduta, a nossa vida exemplar, o nosso bom testemunho, eles então, vejam só, o que é que isso tem a ver com o evangelismo? Vejam o final do versículo 12. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Isto é, esses versículos nos ensinam que muitas pessoas são ganhas para Cristo. Eles saem daquela atitude crítica com relação à igreja e o reino de Deus e acabam por vir no final a glorificar a Deus, a honrar a Deus e a glorificar a Deus. Só quem faz isso é um coração convertido, através da observação do testemunho e do comportamento, da atitude exemplar dos crentes que são colocados ao seu redor. E os irmãos conhecem, eu penso que os irmãos
conhecem perfeitamente bem aquilo que o apóstolo Pedro vem falando aqui. O nosso contexto não é diferente desse. Nós somos peregrinos e forasteiros. A Igreja de Cristo se encontra nessa condição enquanto igreja militante. Os irmãos são essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, que Deus coloca aí entre os gentios. E essas pessoas que não foram alcançadas ainda pela graça de Deus em Cristo, de modo geral, são críticas do Evangelho. Elas geralmente assumem uma postura de antagonismo a essas verdades que nós anunciamos e a igreja do Senhor Jesus aqui nesse mundo. E muitas vezes até com razão. Isso é que é o triste. Porque elas devem ser, pelo nosso testemunho, caladas, envergonhadas, em falarem mal da igreja quando se encontram com pessoas que Deus coloca nas suas relações, que são crentes em Cristo, professam fé em Cristo. Eles veem que eles têm um testemunho exemplar, uma conduta íntegra, digna. E assim são envergonhadas, calam-se e acabam se convertendo e, no dia da vinda do Senhor, vêm a se encontrar entre aqueles que estarão honrando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor. E aqui não se trata de um caso assim isolado. Os irmãos observem nessa carta de Pedro que o apóstolo Pedro continua a tratar desse testemunho do crente entre os gentios. Depois, com relação a nos sujeitarmos às autoridades, eu li os versículos 1 e o verso 7 do capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, olhem só, para que se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. Não é dito aqui outra coisa diferente daquilo que nós lemos em termos gerais nos versículos 11 e 12 do capítulo 2. A mulher crente ou o marido crente pode ganhar o seu cônjuge, que não é crente para Cristo, muitas vezes sem palavra, pelo menos inicialmente, mas através da observação, da conduta, do comportamento e do testemunho íntegro, santo, fiel dos seus cônjuges crentes. O marido pode não gostar, a princípio, da conduta da esposa, da esposa ter aceito a Cristo como seu Salvador, mas quando ele começa a perceber as mudanças positivas no caráter da sua esposa, ele pode vir a ser ganho pela constatação da obra que a fé em Cristo está produzindo no coração da sua esposa. E vice-versa, a mesma coisa acontece. Já pensou uma mulher incrédula, um marido incrédulo, e a mulher se converte, ou o marido se converte, e o marido agora, que era beberrão, agora não bebe mais. O marido que não vivia a vida comum do lar, com bom senso, a casa era quase que um puleiro para dormir, não parava quase em casa, vivia na rua, e agora passa a ter consideração para com a sua esposa como parte mais frágil. Essa esposa, ao ver esse tipo de conduta e ao ver esse tipo de procedimento, pode muito bem ser levada a perguntar: puxa, o que é que aconteceu com ele? Eu quero ver mais de perto esse evangelho e esse Cristo que operou tamanha transformação na vida do meu marido. Isso não é uma garantia que ela se converterá ou que o marido se converterá. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz que lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, deixa claro que nem sempre o marido ou a esposa vai ser ganho. E se aquele marido incrédulo ou mulher incrédula quiser se apartar, não tiver jeito, ao invés desse bom testemunho produzir arrependimento nele, acabar produzindo, como às vezes acontece, endurecimento do coração, paciência, que se aparte, diz o apóstolo Paulo. Mas
é possível que as pessoas que Deus coloca nas nossas relações, nas vocações nas quais soberanamente a providência de Deus nos chama, elas podem ser ganhas, especialmente quando nós zelamos pelo nosso testemunho, pela nossa conduta, pela nossa vida, demonstrando os frutos da graça de Deus, da obra do Espírito Santo, do lavar regenerador do Espírito pela palavra no nosso coração e na nossa vida. Boa parte da Bíblia trata exatamente dessa questão. Eu não lerei algumas passagens porque o tempo realmente não daria, mas os irmãos conhecem bem Efésios, capítulo 5 e a primeira parte do capítulo 6, como o apóstolo Paulo vai falando e exortando os crentes de Éfeso a observarem prudentemente como eles estavam se conduzindo, vivendo, se comportando, para que eles não fossem encontrados vivendo como nécios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, e procurando compreender qual é a vontade do Senhor, e pudessem então viver não entorpecidos pelo vinho, mas cheios do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo então aborda essa questão do enchimento do Espírito Santo, não em termos excepcionais, extraordinários, espetaculares, como muitos ramos evangélicos costumam fazer, mas em termos de desempenho apropriado nas relações nas quais Deus nos coloca. As mulheres sendo submissas aos seus maridos, os maridos amando as suas mulheres, os filhos obedecendo aos vossos pais, os pais não provocando os filhos à ira, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor, os servos obedecendo aos seus senhores, os senhores deixando as ameaças e também cuidando e tratando bem dos seus servos, e assim por diante é que o apóstolo Paulo trata e aborda essa questão. E quando ele escreve a Tito, os versículos que eu pedi que o presbítero Zoínio lesse, no capítulo 2 da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ele também se dirige às várias classes de pessoas na igreja, homens idosos, mulheres idosas, moços, os próprios ministros como Timóteo. Pessoalmente torna-te padrão das boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao seu respeito. Se dirige aos servos, dirige a várias classes de pessoas, advertindo no que diz respeito a quê? Ao testemunho deles. Porque esse testemunho muitas vezes fala mais alto do que as nossas palavras, e as nossas palavras podem até falar contra ou militar contra o nosso, se nós não tivermos um bom testemunho. Então, na realidade, de maneira bem prática, essa é a minha intenção e meu propósito nesses estudos. Nós temos vários professores aqui, eu já mencionei. Você é um professor e você está numa sala de aula e você é conhecido como sendo crente. O seu testemunho vai valer muito. Você é conhecido como um professor que chega atrasado nas aulas? Você é conhecido como um professor que não se relaciona bem com seus colegas, que não trata bem os alunos, que não é diligente na preparação das suas aulas, que enrola lá, para usar a linguagem comum, que enrola durante as aulas e não ministra com responsabilidade as suas disciplinas. Enfim, você não é um professor verdadeiro nas suas palavras, confiável. Isso vai falar muito para os seus alunos. Isso vai ser, talvez, meio caminho andado para que depois, então, a palavra seja bem recebida por esses alunos. E assim nas várias relações em que Deus nos coloca. Diligência, honestidade, fidelidade, verdade, bondade, sobriedade, como lemos aqui, submissão de acordo com a relação, amor, a relação que Deus nos coloca.
Esse é o primeiro passo na obra de evangelização, nós podemos dizer assim. O nosso testemunho exemplar no meio dos gentios. Nossa conduta e o nosso procedimento exemplar no meio deles. Meus irmãos, é porque o nosso tempo não permite, senão eu me estenderia nisso. Porque eu sei que não é assim. Quando se fala em evangelismo, normalmente se fala só em técnicas, em métodos de como falar ou alguma coisa dessa natureza, mas realmente não é assim. Não é assim. Se nós não tivermos um bom testemunho, uma boa fé, a nossa palavra acaba sendo inútil, ela acaba sendo vã. E, portanto, se nós quisermos tratar seriamente desse assunto, não dá para apertar um botão, 2 ou 3 ou 4. Nós temos que zelar e tratar dessas coisas na vida. Por isso, talvez, seja uma das razões pelas quais alguns crentes passam 1, 2, 3, 5, 10 anos na igreja, talvez 15 anos, e se nós fizermos a pergunta que eu fiz no domingo passado, pare e reflita, quantas pessoas Deus já lhe usou para conduzi-las a Cristo através da sua palavra, do seu testemunho, da sua vida. E talvez algumas pessoas não encontrem uma pessoa, dentre os seus vários círculos de relação e vocação, que tenham sido conduzidas a Cristo por seu intermédio. Meus queridos irmãos e irmãs, dificilmente nós poderíamos culpar as pessoas. Não é possível que a falta esteja totalmente em todas essas pessoas e não em nós, se durante tantos anos e tantas relações nas quais Deus nos coloca, e muitas vezes tantos dons que Deus nos concede, e nós não conseguimos trazer, conduzir ou ser utilizadas por Deus como instrumento para a condução de um colega de classe a Cristo, de um colega de trabalho a Cristo, de um professor, de um aluno, de um patrão, de um empregado, de um vizinho, de um parente, a graça salvadora do Senhor Jesus. Pode ser que a falta seja a falta de abrir a boca, mas pode ser que a falta não seja a falta de abrir a boca, mas seja a falta de testemunho cristão, genuíno, verdadeiro, maduro, sério, sóbrio, como o apóstolo Paulo menciona aqui, como Pedro menciona na sua carta também. E nesse sentido eu quero admoestar os irmãos. Nós somos como que embaixadores de Cristo lá onde nós nos encontramos. Nós somos o cartão de visita da igreja. Nós usamos aqui um folder para a apresentação da igreja, mas esse folder são só algumas informações. Nós somos o folder de apresentação melhor da igreja. E as pessoas olham para nós. E elas ou nós recomendaremos a igreja e a Cristo, ou nós não recomendaremos a igreja e a Cristo. Dependendo muito dessas atitudes nossas, do nosso testemunho nas relações e vocações nas quais Deus nos coloca. Mas, meus irmãos, evidentemente que não é apenas o nosso testemunho, a conversão dos perdidos, dentro da nossa responsabilidade individual, não depende apenas do nosso testemunho. Ele é fundamental, ele é básico, ele é essencial. Sem o que, na realidade, nós podemos falar o dia inteiro e podemos correr o risco de não alcançar muita coisa. Eu conheço pessoas que falam muito, conversam, arrazoam, discutem o Evangelho, mas não lembro de terem conduzido uma só pessoa a Cristo, por falta de testemunho ou outras coisas que nós ainda estaremos considerando depois. Mas, antes de falar, além do testemunho, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos dedicar a uma atividade isolada, ou no âmbito da igreja também, mas não direta ainda, que é orar por aquelas pessoas que nós anelamos sinceramente vê-las convertidas pela palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo. Ou colocando de outra maneira, pelas pessoas que são nossas próximas, que Deus nos tem colocado nessa providência soberana de Deus, nas vocações e relações nas quais
Ele nos tem colocado. Eu vou repetir isso, eu vou enfatizar esse escopo da nossa responsabilidade à exaustão, porque é parte essencial daquilo que eu quero transmitir. A nossa responsabilidade maior está exatamente nesses grupos com os quais Deus graciosa e soberanamente nos relaciona. E além do nosso testemunho, e o nosso testemunho também vai depender disso, nós precisamos orar por essas pessoas, tanto na igreja, quando aqui nós nos encontramos, como fazemos às quartas-feiras, e aqui estamos intercedendo por pessoas, parentes, pais, filhos, tios, conhecidos, que Deus, no sentido de que Deus, que é soberano e gracioso, e o único que pode abrir o coração para fazer as pessoas atentarem e entenderem como Deus fez com Lídia, quando a palavra de Deus é anunciada, para eles então, para que no sentido de que Deus faça isso e opere essa obra que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer e pode realizar no coração das pessoas. Mas lembrem, a soberania de Deus nunca diminuiu em nada a nossa responsabilidade humana. E jamais podemos jogar uma contra a outra e fazer com que amigos íntimos briguem, porque a responsabilidade humana e a soberania de Deus andam sempre juntas na obra da redenção. Mas Deus é soberano e nos compete suplicar a misericórdia e a graça dele pelas pessoas que Deus tem colocado como próximas diante de nós. E nós encontramos exemplos disso quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, passagem que eu li no início com os irmãos, no capítulo 2, quando ele escreve ao evangelista Timóteo, orientando que, ou exortando, desculpa, irmãos, que se usasse como prática ordinária, corriqueira, comum, cotidiana, a intercessão, as súplicas, as orações, as ações de graça, especialmente as intercessões em favor de toda classe de homens, todo tipo de pessoas, aquelas que convivem conosco, aquelas que Deus coloca inclusive como autoridade, civis, militares, religiosas, no sentido de que, pela graça de Deus, Deus convertendo essas autoridades, nós possamos como igreja ter uma vida mais sossegada, uma vida mais tranquila, sem perseguição, sem aperreio mesmo na nossa vida, como atitude, em consequência das atitudes iníquas, perversas e ímpias das autoridades, porque apraz a Deus, Deus deseja que todos os homens, no sentido de que todo tipo de pessoa chegue ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Então observem nessa passagem a relação entre oração e ao conhecimento da verdade, ou seja, a salvação em Cristo através do único mediador que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como a oração exerce um papel fundamental nesse sentido, ou seja, nós intercedermos por aqueles que Deus, de alguma maneira, coloca aí sobre nós, né? ou nas nossas relações ou sobre nós, para que eles possam ser alcançados pela graça do Senhor e cheguem ao conhecimento pleno da verdade e assim sejam salvos e venham a honrar e a glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em várias cartas dele, ele sempre pedia a oração dos irmãos por ele, para que lhe fosse dada no abrir da sua boca a palavra para anunciar o evangelho e as pessoas fossem convertidas. Na verdade, nós devemos orar no sentido de que Deus opere e torne eficaz a palavra falada, lida, anunciada,
comunicada, pregada no coração das pessoas, e devemos orar até no sentido de que Deus nos dê a palavra e nos dê ousadia para falar a palavra nas circunstâncias e momentos apropriados, e sabedoria para que as pessoas se convertam também. E não apenas interceder pelas pessoas, no sentido de que elas recebam pela graça de Deus e a operação do Espírito Santo a palavra, mas orar também por nós, no sentido de que nós tenhamos as oportunidades, a ousadia e a sabedoria para levar a palavra a essas pessoas. E o próprio apóstolo Paulo fazia assim. Ele pedia orações por eles em várias das suas cartas. Na carta aos Efésios, por exemplo, já que eu mencionei há pouco, no último capítulo, a partir do versículo 19, ele diz, a partir do verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Claro que o apóstolo Paulo, como ministro do Evangelho, mais ainda dependia dessa ousadia para falar. Mas todos nós, como crentes, precisamos de ousadia para confrontar os pecadores com o seu pecado e apresentar-lhes a Cristo, a Deus, o Deus verdadeiro, e a Cristo como sendo a única esperança de salvação, o único mediador entre Deus e os homens. E, meus irmãos, também me faltaria tempo para abordar esse assunto, não quero me delongar demais sobre isso. Eu quero concluir esses estudos antes do nosso congresso, antes da nossa conferência, para não interromper. E depois já quero partir para uma outra série de estudos. Mas, se os irmãos forem ler, por exemplo, o livro de Atos, que estivemos considerando há pouco tempo, estudando aos domingos à noite, e encontramos ali um modelo com base no qual, em grande medida, nós estamos baseando esses estudos sobre o evangelismo também, nós vemos a relevância do papel da oração na obra da promoção do reino de Deus para que os perdidos fossem alcançados. Eu li só duas passagens, há pouco. Li o capítulo 2, os versos 42 e 47. No verso 42, entre outras coisas, nós lemos que a igreja perseverava, lembram? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no final desse relato sucinto que Lucas nos fornece sobre a vida na igreja primitiva, naqueles primeiros momentos, ele menciona que, como consequência dessas coisas, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A palavra, a comunhão, a ceia, o partir do pão, as orações, e como consequência dessas atividades e outras, o Senhor ia acrescentando diariamente aqueles que iam sendo salvos, pelo testemunho da igreja, pela palavra da igreja e também pelas orações da igreja. Já no capítulo 4, os irmãos lembram quando Pedro e João foram soltos da prisão e se reuniram com a igreja ali incrédula na libertação deles, eles então passaram a orar no sentido de que a eles fossem concedidos intrepidez para anunciar a palavra de Deus, para falar a palavra de Deus. Várias vezes eu já ressaltei aos irmãos, é preciso coragem para falar a palavra de Deus. É preciso ousadia para pregar o Evangelho ou falar do Evangelho, porque o Evangelho confronta os pecadores com os seus pecados. Ele tira a máscara, ele revela a iniquidade no coração dos ouvintes, ele desnuda os ouvintes. Eles são trazidos à luz do Evangelho e o iníquo, ímpio, ele tenta fugir ou reagir quando a luz do Evangelho aparece. E por isso nós precisamos, não apenas os incrédulos precisam de oração para que eles sejam convencidos da iniquidade, do pecado e sejam conduzidos a Cristo pela pregação do Evangelho, da lei do Evangelho, mas nós, testemunhas de Cristo, também precisamos da oração para termos ousadia e sabedoria para
falar, anunciar ou pregar, conforme o caso, com intrepidez, a palavra do Senhor. E lembra no verso 31 do capítulo 4 de Atos, que tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mais uma passagem bíblica que ressalta a relação entre oração e intrepidez para anunciar a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, essa é outra atividade absolutamente necessária para a pregação, para o sucesso da nossa obra ou atividade evangelística individual. Volto a aplicar aos irmãos, como fiz com relação ao item anterior. É possível que irmãos estejam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na igreja. E se pararem para refletir, não vão poder contar no dedo, talvez 1 ou 2 pessoas conduzidas a Cristo através do seu testemunho. Talvez através dele como sal na terra e luz no mundo. Talvez por falta do seu testemunho. Talvez nem tanto por falta do testemunho. Pode ser uma pessoa moral, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, de bom testemunho, mas talvez por falta de oração. Talvez, sinceramente, por falta de se recolher no seu quarto e suplicar a graça de Deus. Senhor, ser gracioso, ser misericordioso para com essas pessoas que tu tens colocado ao meu derredor. São meus colegas de trabalho, eu lido com eles, eu convivo com eles há anos. São meus alunos, eu estou acompanhando há tantos anos. São meus vizinhos há tantos anos, eu tenho relação com esses vizinhos. Com outros nem tanto, mas com esses eu tenho. Não se preocupe com os que não têm, nem com os dons que você não tem, nem com aonde Deus não tem colocado você. Isso eu tenho enfatizado, mas com aquilo que Deus tem lhe dado e aquilo aonde Deus lhe tem colocado. E talvez você não tenha tido sucesso nenhum. E em grande parte a resposta, a explicação pode ser porque você não tem orado nem por eles, sinceramente, diligentemente, nem por você mesmo, para que Deus lhe dê a graça e a sabedoria e a oportunidade e a ousadia e a intrepidez para ter a palavra certa, na hora certa, e assim ser utilizado ou utilizada como instrumento para a conversão daquelas pessoas que Deus, na sua providência, tem colocado como o seu próximo e o seu próximo. Então, meus irmãos, essa é a segunda ação. Eu não vou poder, com certeza, chegar à 7ª hoje, estou na 2ª, mas pelo menos até a 3ª eu preciso chegar. Além do bom testemunho e da oração, nós precisamos também abrir a nossa boca. Nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos explicar, nós precisamos aplicar a palavra de Deus à vida daqueles que Deus coloca como nosso próximo, coloca na sua soberania diante de nós. Eu já li várias vezes, li hoje de novo, o que aconteceu quando a igreja foi perseguida e foi dispersa depois da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Como aqueles irmãos e irmãs iam sendo dispersos, iam fugindo, iam chegando a outras regiões, iam chegando a Samaria, iam chegando inclusive a cidades mais distantes, como Antioquia, como Chipre e Fenícia, e como, à medida que eles iam sendo dispersos, e eles iam se estabelecendo num local e no outro, eles não apenas davam bom testemunho, pelo que lemos no livro de Atos, oravam, mas eles também abriam a boca, eles falavam, eles comunicavam o Evangelho, eles anunciavam o Evangelho. Os ministros da palavra, oficialmente, em nome de Cristo, pregam o Evangelho publicamente, mas cada crente tem a responsabilidade de falar do Evangelho. Cada crente tem a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de evangelizar, de comunicar aquelas verdades essenciais
que nós estivemos considerando aqui, acerca de Deus, da sua pessoa, dos seus atributos, da sua obra, acerca do homem caído, pecador, culpado, indigno da graça de Deus, acerca de Cristo, nosso bendito Salvador, e da salvação que Ele operou para nós na cruz do Calvário, e acerca da resposta que o homem precisa dar, em termos de arrependimento e fé, para que ele então seja salvo, remido dos seus pecados, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Também tenho lido em 1 Pedro, a passagem bastante conhecida no capítulo 3, no versículo 15, aonde lemos que devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aí estamos nós, como forasteiros no mundo, Deus nos dá oportunidades para falar, e nós então, as pessoas muitas vezes estão, às vezes, falando mesmo, nos pedindo explicações, nos pedindo interpretações de acontecimentos do mundo, ou individuais nas suas vidas, ou nas nossas, e nós só precisamos abrir a boca e falar, e comunicar a elas essas verdades espirituais que eu resumi há pouco, que elas precisam saber, e elas não conhecem. Elas não conhecem, as pessoas não conhecem Deus, o Deus revelado na Bíblia. As pessoas não sabem o seu estado, não conhecem o seu estado de culpa e de pecado. As pessoas não sabem da obra salvadora de Cristo. E as pessoas não se arrependem e não creem, a não ser através dessa comunicação do Evangelho, desse anúncio do Evangelho. E a nós compete fazer isso, explicar a razão da esperança que há em nós. Em outras palavras, para usar um termo muito frequente no livro de Atos, dar o nosso testemunho. Não apenas testemunho no sentido da nossa conduta íntegra, reta, temente a Deus, mas também o nosso testemunho da obra redentora de Cristo na nossa vida, da esperança que há em nós. Não vou poder ler, o tempo não vai me permitir, mas eu sugeriria que os irmãos, se quisessem um modelo desse testemunho pessoal, os irmãos encontram no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Poderiam ler à tarde. Então, pensando assim, amanhã é segunda-feira, eu vou estar no meu trabalho, vou estar na minha sala de aula, eu vou zelar pelo meu testemunho mais do que eu zelava antes como crente. Vou já a partir de hoje, que é um dia apropriado para isso, começar a interceder por essas pessoas que da boca para fora, às vezes eu digo que eu quero vê-las convertidas, mas na verdade não tenho usado da minha responsabilidade, da medida que eu poderia, com esse fim. E eu vou então aprender com o apóstolo Paulo esse modelo, onde ele simplesmente no capítulo 26 de Atos, ele conta a sua vida. Ele conta como Deus operou de fato na vida dele. E ele relata o que ele era antes, o que aconteceu com ele, o que ele se tornou depois. Não procurando espetáculo, nem trazer atração para ele, ou atenção para ele, mas para conduzir essas pessoas a Cristo, de maneira séria, serena, sóbria, como o apóstolo Paulo sempre fez, meus irmãos. E lá os irmãos veem como as verdades do Evangelho, elas se mesclam com a nossa vida, de tal maneira que a nossa vida é um testemunho dessas verdades do Evangelho, é uma pregação. O testemunho é perfeitamente razoável, legítimo, perfeitamente razoável quando as pessoas dizem, puxa, eu tenho visto que você, eu tenho visto que, apenas um exemplo, um casal lá, meu casamento está destruído, minha esposa já me separei da minha esposa, já estou com outra, já larguei também, já está aquela confusão medonha, e eu tenho visto você num casamento feliz com a sua esposa, tudo, a gente sai daqui para o bar, você não vai, e a gente vai com outras mulheres, a gente vê que nunca viu você nesse tipo de coisa. O que é que aconteceu? Como é que é? E você então poder dizer, não sabe o que aconteceu? Na verdade eu era assim também. Meu casamento seria uma desgraça. Se a minha vida continuasse a ser como era antes, coitado da minha esposa. Porque eu fazia isso, isso e isso. Eu não era diferente do que você é. Acontece que um dia Cristo me alcançou e me convenceu do meu pecado, pela sua palavra. E eu vim compreender que eu não sou aí um objeto do acaso
uma consequência da evolução das espécies, mas que um Deus soberano me criou. E me criou para a sua própria glória. E que, no entanto, eu pequei. E que eu trago essa corrupção do pecado, herdei de Adão. E a culpa que me foi imputada por causa da queda dele, o meu cabeça representativo. Mas louvado seja Deus, porque Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, a Jesus, para nos salvar, não por causa das nossas obras ou por causa dos nossos méritos, mas exclusivamente através do arrependimento e a fé. Só o que você precisa fazer é se arrepender e crer em Jesus. Mais nada. Na verdade, as suas tentativas de viver uma vida íntegra, você sabe que não consegue viver, porque jamais você poderá conseguir viver a partir da graça de Deus, através da obra de Cristo na cruz. Foi o que aconteceu comigo. E assim, irmãos, dá testemunho dessas verdades essenciais através daquilo que Deus tem feito na nossa própria vida. É um exemplo só, poderia ser do que diz respeito a como você cria seus filhos. Quando nós vemos hoje as pessoas desesperadas não conseguindo criar seus filhos, nem os pequenininhos, e elas veem como você cria seus filhos, de maneira apropriada, só fazer assim as crianças obedecem. Bom, se não for assim, aí vamos cair para o primeiro item, o testemunho. Você precisa melhorar isso para que as pessoas possam ver isso na sua vida, senão a palavra fica vã. E assim em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, eu infelizmente não vou poder continuar. Eu vou ter que deixar para continuar tratar de outras coisas que podemos fazer no que diz respeito às nossas atividades individuais na próxima semana. Mas ainda no que diz respeito a essa questão do nosso testemunho, eu não quero encerrar sem antes ler rapidamente para os irmãos uma passagem que eu li de um livro do J.C. Ryle sobre evangelismo. Não é em português, está em inglês. Ele tem como título, traduzindo, Evangelismo e a Soberania de Deus. J.C. Ryle, não, perdoe, J.I. Packer. Ele é muito conhecido nosso, os irmãos conhecem já o Packer. Há vários livros dele traduzidos para a língua portuguesa. E ele trata um pouco desse assunto, mais da perspectiva do evangelismo e da soberania de Deus. E ele tem ele chama atenção para um fato que eu considero interessante, porque às vezes a gente pensa assim, eu me encostei a alguém, eu tenho logo que falar do evangelho. Não, não é bem assim, não é bem assim. Ele sugere que, na realidade, o que nos autoriza a chegar ao ponto de ter a intimidade de entrar nessa questão da alma humana e falar da alma humana é o estabelecimento de um relacionamento de amizade antes. Sem o que pode ser presunção e até falta de respeito nossa, ficar com aquela atitude pegajosa, insistente, da pessoa que quer se livrar, não quer nem ouvir, nem tem relação com a gente, fica aí falando dessas coisas, e num certo sentido isso vai até militar contra o evangelho. A pessoa não vai, rapaz, esse crente é enjoado, eles ficam aqui, não quer nem ouvir, eles vêm falar dessas coisas, acaba sendo uma atitude negativa. E ele diz alguma coisa, eu vou tentar traduzir mais ou menos, só um trecho do que ele diz. Ele menciona aqui que leu isso num livro do C.G. Trumbull. E ele então menciona que seu pai dizia, e aplicava a ele no que diz respeito a esse assunto. E então ele diz que para que nós tenhamos essa autoridade de falar de Cristo para as pessoas, nós precisamos primeiro estabelecer esse relacionamento e demonstrar que de fato há um interesse genuíno e respeito nosso pela pessoa, e que isso toma determinado tempo, às vezes pouco tempo, às vezes mais tempo, dependendo da nossa própria natureza, temperamento, e dependendo da natureza, do temperamento da outra pessoa também. Então, duas pessoas extrovertidas com 5 minutos no avião ou no ônibus já está, muitas vezes, pode acontecer já um relacionamento quase que íntimo ao ponto de falar dessas coisas da alma, da nossa conduta e do procedimento. Não é tão normal isso, mas pode acontecer. Mas quando você pega um introvertido aqui e outro acolá,
aí a coisa pode demorar mais um pouco do que 5 dias, talvez 5 meses, ou mais do que isso, né? Para que esse grau de intimidade e de respeito mútuo se estabeleça e seja possível nós tratarmos de questões dessa natureza. Pode ser que não, que em pouco tempo haja oportunidade. Nós temos exemplos bíblicos daquele eunuco etíope que ia lendo o Evangelho. Deus levou Filipe, colocou Filipe lá, e ele ia lendo o texto, e ele perguntou bem o que é que significa isso. E aí, então, a oportunidade estava colocada. E isso pode acontecer assim. Mas, certamente, ali houve esse ponto, até que pudesse chegar a esse ponto. E ele aplica, então, essa questão dizendo assim, que o direito de falar intimamente a outra pessoa sobre Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser conquistado. E você o conquista convencendo a pessoa de que de fato você é seu amigo e se preocupa por ele ou por ela. E ele então aplica mais dizendo, portanto, essa atitude indiscriminada de se intrometer logo na vida da pessoa, na privacidade das almas das pessoas, essa atitude de insistência pegajosa em falar das coisas de Deus a estranhos relutantes que estão loucos para se ver livre dessa pessoa, esse tipo de conduta de personalidades fortes e loquazes, ou seja, faladoras, muitas vezes que essas pessoas muitas vezes realizam em nome do evangelismo pessoal, ela é, na verdade, alguma coisa que deve ser descrita como um travesti de evangelismo pessoal. Talvez o melhor nome para esse tipo de atitude seja evangelismo impessoal. Porque não estabeleceu relacionamento algum que autorize a pessoa a tratar de maneira pessoal desses assuntos com essas pessoas. De fato, essa maneira rude de comportamento desonra a Deus. Além disso, ela cria ressentimento e prevenções das pessoas contra Cristo e contra aqueles que professam seguir a Cristo e, no entanto, agem de maneira tão questionável. A verdade é que o verdadeiro evangelismo pessoal, ele é bastante custoso, não é fácil não. Exatamente porque demanda de nós um relacionamento pessoal, real e verdadeiro com outras pessoas. Nós temos que nos entregar a um relacionamento honesto e pessoal com outras pessoas para podermos alcançar o ponto em que estejamos justificados em escolher o assunto em que vamos tratar, de tal maneira que esse assunto será o Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que dá para os irmãos entenderem o que é que ele quer dizer aqui. A sugestão é que, ao invés de nós nos apegarmos a qualquer pessoa estranha e logo, sem estabelecimento de relacionamento genuíno e verdadeiro, ao ponto de termos a intimidade de falar de Cristo a essas pessoas, na realidade, meus irmãos, já tem tantas pessoas que Deus tem nos dado essa relação e muito mais do que isso. Nós já temos a intimidade de falar dessas coisas para elas. E muitas vezes nós nos calamos, então nós precisamos nos concentrar nessas. Se Deus nos deu a oportunidade de estabelecer relações com outras pessoas, ao ponto de termos a intimidade, de termos a autoridade para anunciar o Evangelho a elas, amém, e assim seja. Mas antes disso, nós precisamos chegar ao ponto de ter essa intimidade e esse relacionamento que nos permite de tratar de questões delicadas e íntimas, como estas que dizem respeito à salvação da nossa alma. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Eu só relembro as 3 atividades absolutamente indispensáveis para que o Evangelho seja comunicado a outras pessoas. O nosso bom testemunho, isto é, o nosso procedimento exemplar no meio dos gentios. A vida toda a gente vai ter que estar trabalhando seriamente nisso. Oração por nós e por essas pessoas. E então abrir a nossa boca em testemunho para dar a razão da nossa fé, explicando
aplicando, orientando, ensinando a palavra de Deus, especialmente àquelas pessoas que a graça soberana dele já tem colocado nas nossas vocações e nas nossas relações como nosso próximo e com as quais já temos a intimidade e a autoridade para podermos tratar desses assuntos tão íntimos que dizem respeito ao estado da alma dessas pessoas e a solução para a enfermidade da alma delas, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.